TV Guará, eleições 2012. Sabatina TV Guará. Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Estamos agora na sequência das sabatinas. O programa tem entrevista os candidatos a prefeito de São Luís. Ontem esteve conosco a candidata Elisiana Gama e hoje estaremos com o candidato Washington Oliveira. Esta sequência decorre do sorteio realizado na presença dos representantes legais dos candidatos. Continuamos com as presenças ilustres dos jornalistas Gilberto Leda, do Jornal Estado, boa noite, querido, do Jornal Estado do Maranhão, João Coutrinho, do Jornal Pequeno, boa noite, querido, e nosso velho Borges, do Jornal Imparcial, boa noite, Borges. Eu continuarei como mediador, Américo Azevedo Neto. A TV Guará, desta forma, tenta fortalecer o processo democrático brasileiro. Assim, durante os próximos 45 minutos, serão realizadas as perguntas sobre os planos e propostas do candidato. TV Guará, eleições de 2012. Candidato, boa noite. Quando o senhor quiser falar diretamente, a sua câmera é esta que está aqui à minha direita. A gente tem por praxe selecionar uma pergunta, sortear uma pergunta que será respondida pelo senhor. Por favor, Gilberto. Essa primeira pergunta é a seguinte: a contaminação de nossas praias comprova que esgotos ainda são jogados livremente ao mar, geralmente pelos grandes empreendimentos. Nos bairros mais carentes, esses esgotos são jogados diretamente na rua. Em resumo, como resolver uma questão que abrange as camadas sociais de um modo geral? Por favor. Esse é um problema que a prefeitura tem que se envolver. Eu ando nas ruas de São Luís e vejo que a nossa cidade não tem esgotamento sanitário. E eu pretendo enfrentar isso junto da CAEMA. Nos próximos dias, as praias de São Luís vão estar regularizadas, mas um programa de esgotamento sanitário é fundamental para que se tenha um programa de prevenção de saúde aqui em São Luís. Portanto, eu vou investir junto à CAEMA para que ela execute esse programa, que já tem inclusive recursos para isso. Candidato, como é que a prefeitura vai investir na CAEMA se ela hoje trabalha com uma concessão que foi dada para o governo do estado? Eu vou investir na CAEMA para ela executar o trabalho, mas a parceria e a concessão da CAEMA, ela continua. A CAEMA vai executar a sua função, mas eu, como prefeito, eu não vou deixar a CAEMA omissa. Eu vou agir junto dela para que ela execute o seu trabalho. A CAEMA, nos últimos 10 anos, teve um apagão, porque não foi investido para fazer o trabalho, que era recurso naquela instituição. E agora eu vou acompanhar todos os passos no que se refere ao esgotamento sanitário, para que a CAEMA execute sua função como é do seu dever e como é uma concessão do Estado, inclusive. João, por favor. Candidato, o senhor fala da questão da CAEMA, que o senhor pretende resolver esse problema do abastecimento de água ao auxílio da prefeitura, mas a gente sabe que o senhor hoje é vice-governador do estado. Eu queria saber, o senhor fala de omissão, mas hoje o senhor, como vice-governador, não foi omisso em relação a isso? Eu sou vice-governador e não fui omisso, muito pelo contrário. Eu, quando vi que a situação da CAEMA, inclusive herdada de governos anteriores, estava no nível que ficou, nós procuramos, junto ao secretário da Saúde, e fomos ao governo federal para conseguir os recursos que agora estão sendo investidos no sentido de nós resolvermos esse problema de esgotamento sanitário, construindo inclusive as estações de tratamento que estavam desativadas e que não estavam funcionando, as duas inclusive que construídas em governos anteriores. Portanto, eu, como vice-governador, muito embora seja vice-governador, eu procurei influir sim, e por isso nós vamos ver nos próximos dias um trabalho em relação ao esgotamento sanitário de São Luís sendo desenvolvido e consequentemente, abrindo as condições das praias para que elas possam ter balneabilidade e as pessoas possam ali
usar as praias de São Luís. Borges, por favor. E quando realmente vai começar essa operação e quais são os recursos disponíveis hoje para que as praias voltem a ser utilizadas pela população? Essa operação já está começando, já existe o trabalho, a CAEMA já está trabalhando nesse sentido. E nós vamos ver o resultado disso ocorrendo. A questão da saúde pública em São Luís é grave e o município tem que tratar da saúde. É responsabilidade do município tratar da prevenção e da atenção básica. E prevenção, naturalmente, tem a ver com saneamento, tem a ver com água potável, portanto, e nós vamos dar uma importância muito grande, um acompanhamento ao trabalho da CAEMA aqui em São Luís. Eu quero dizer que tudo que se referia aos problemas do povo de São Luís, eu como prefeito vou estar acompanhando, interferindo, orientando, cobrando, porque não vou ser um prefeito omisso. Gilberto, por favor. Candidato, para além da questão do esgotamento sanitário, a CAEMA trata também de um outro problema, que é a falta d'água em São Luís. Um problema que se arrasta há anos e nos últimos meses voltou-se a discutir com mais intensidade, principalmente a questão da suspensão da concessão pela Prefeitura. O Washington, prefeito de São Luís, ele suspenderia a concessão, traria de volta essa responsabilidade para a Prefeitura, vai trabalhar em conjunto com o governo para trazer a água de volta para São Luís? Como é que vai resolver esse problema? Não, eu vou fazer o que tem que ser feito. Durante 10 anos não foi investido R$1 na CAEMA, houve um apagão na CAEMA. Essas adutoras que traz água do Itapecuru para cá, elas têm validade de 20 anos, já estão com 35. Portanto, agora é que começou os trabalhos exatamente para substituir essas adutoras e regularizar o problema da água de São Luís. Os recursos já existem, as licitações já estão sendo feitas, e eu não vou fazer de forma nenhuma rompimento com a CAEMA, eu vou cumprir, cobrar dela a sua responsabilidade para que ela possa executar no município de São Luís aquilo que precisa ser executado. A prefeitura, o que vai se plantar dentro da CAEMA e acompanhar com a diretoria da CAEMA a execução de todas as ações que ela tem que fazer em São Luís. Senhor candidato, o Ministério do Turismo destinou já um volume de recursos considerável para a limpeza das praias de São Luís. A Prefeitura vai gerir parte disso? Ou como é que é a participação da Prefeitura, se é que existe? No meu governo, atualmente eu não sei, no meu governo nós vamos acompanhar tudo que se refere ao povo de São Luís. Tudo que atingir, prejudicar ou beneficiar o povo de São Luís, nós vamos estar acompanhando. A Prefeitura vai estar acompanhando. O que tem acontecido em São Luís nos últimos anos é exatamente um abandono por parte do poder municipal de todas as ações que se referem à administração pública. São Luís está uma cidade abandonada. Você veja bem, para ver só o problema do trânsito, a cidade tem um trânsito caótico. Nós não vemos um guarda de trânsito. Não existe regulamento no trânsito de São Luís. Não existe gerenciamento nenhum. Eu vou acompanhar isso, buscando o primeiro dia de governo, iniciar uma campanha, primeiro de educação no trânsito. Segundo, nós vamos pintar as faixas de pedestre que não existem, nós vamos botar guarda de trânsito nas ruas para orientar o trânsito, vamos fazer um trabalho para começar a implantar o grande programa de mobilidade urbana na nossa cidade, para que nós possamos ver uma cidade realmente onde as pessoas vivam felizes e com qualidade de vida. Mobilidade urbana, nós temos um programa amplo, que não se refere só ao trânsito em si, mas em todas as possibilidades das pessoas transitarem dentro da cidade com tranquilidade. João, por favor. O senhor falou que nos últimos anos houve um apagão na CAEMA. Nos últimos anos, quem governa o Estado é a governadora Rosana Sarney, do qual o senhor é vice-governador. O senhor falou também que a cidade está abandonada, mas questão de segurança, de poluição das praias, a falta de água, é competência do governo do Estado. Eu queria saber, é o governo do Estado que está abandonando, é o governo do Estado do qual o senhor participa que está abandonando a cidade, que deixa a cidade a descaso, ou o senhor acha que é só a administração municipal, que o governo do Estado não poderia, apesar de ter essa competência de resolver, não resolve? O senhor acha que é só a prefeitura que pode resolver isso? Na realidade, eu falei dos governos anteriores. Durante 10 anos, o governo anterior não foi investido. Exatamente o nosso governo, isso está sendo feito agora para resolver os problemas que se acumularam naqueles anos todos. É claro que
o grande questão do problema de São Luís é que o governo municipal, ele sempre está na contramão, em oposição ao governo do estado ou ao governo federal. A minha lógica, quando eu aceitei a ser candidato a prefeito de São Luís, foi exatamente buscar um alinhamento entre o governo federal e o governo do estado em função da cidade de São Luís, para que nós possamos, em conjunto, resolver os problemas de São Luís. Porque não se trata só de política. A política tem prejudicado muito São Luís, essa guerra política eterna tem prejudicado muito a população de São Luís. Mas não se trata só disso, se trata exatamente de ações comuns que têm que ser realizadas. O governo do estado está realizando aí, construindo duas grandes obras aqui. A Avenida Quarto Centenário e essa avenida aí da Via Expressa. São duas avenidas que o governo do estado, aliás, o governo do estado é quem tem feito as obras de infraestrutura de São Luís, quando deveria ser responsabilidade do município, da prefeitura municipal. Mas a prefeitura não faz, o governo vem fazer. Só que isso traz um problema, porque compete, e eu vou fazer como prefeito dessa cidade, em primeiro lugar, um planejamento para ações dos 4 anos. Inclusive, rompendo com a prática que tem sido da pessoa se eleger para governar 4 anos, passar 3 sem fazer nada e no último ano fazer obras eleitoreiras e promessas para se reeleger e fazer a mesma coisa nos próximos 4 anos, inviabilizando a cidade e infelicitando a vida do nosso povo. Gilberto, você tinha uma pergunta. Candidato, essa aliança, governo municipal, estadual e federal, tem sido a tônica nos seus programas eleitorais. O senhor tem falado muito nisso. Mas a pergunta que eu faço é, o PT, a sua coligação, não teme que isso possa passar para o eleitor como uma chantagem para o eleitor, do tipo, o governo do estado e o governo federal só podem investir em São Luís se o prefeito for o candidato do PT? Vocês não temem que isso possa ocorrer? Mas em momento nenhum nós falamos sobre isso, nem colocamos isso aí como uma premissa, uma questão, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Nós estamos dizendo que há uma oportunidade de fazer esse alinhamento. Um prefeito de oposição ao governo do estado, que não dialoga com o governo do estado, ou não dialoga com o governo federal, inviabiliza a cidade. Eu não estou colocando isso como premissa, não estou colocando como uma necessidade. Eu tenho essa possibilidade, por ser o vice-governador do estado, trazer o estado para dentro de São Luís, o governo do estado para dentro de São Luís. Como uma pessoa do PT e amigo, inclusive, dos ministros, da presidente, eu tenho possibilidade e facilidade de trazer para cá. Não é que o governo da presidenta Dilma não seja republicano e não invista em São Luís no governo de oposição. Não é isso que eu estou falando, não é questão de política. Até porque ela está investindo. Prolongamento da Avenida Litorânea é um investimento do governo federal. Tem várias ações do governo federal com a prefeitura aqui em São Luís. Isso está ocorrendo. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em sintonia fina, em função dos interesses maiores da nossa população. É nesse sentido que nós falamos a importância disso. Borges, por favor. Eu queria tocar exatamente nesse ponto aí que o senhor falou em relação do atual prefeito com a presidente. Ele, antes da campanha e durante a campanha, tem sido muito enfático em colocar que o governo dele, em momento algum, foi discriminado pela presidente Dilma. Muito pelo contrário, tem recebido generosas somas de recursos de infraestrutura. Então, o problema não seria a relação prefeitura e governo federal, mas prefeitura e governo estadual. E que não é de agora, não é a relação atual, nem o anterior a ele, desde quando, da primeira eleição de prefeito de São Luís, sempre houve essa ruptura entre as duas esferas de governo. Como eu quero te dizer que tanto o governo federal, o ente federativo superior, ele tem que ser republicano, e eu defendo isso. Não tem que estar pensando se é de partido A ou B para poder fazer o investimento, porque o interesse é da população. Mas qual seria o entrave entre o governo do estado e o município? Deixa eu lhe explicar. A questão do governo do estado, o estado também está investindo em São Luís. Existem aí 2 avenidas construídas pelo governo do estado. Em São Luís está sendo investido, o esgotamento sanitário está sendo feito agora, licitação, vai ser investido aqui, grandes somas em São Luís. Não há uma parceria, agora, né? O que eu quero dizer é que quando o prefeito se isola dentro de um gabinete
se isola dentro do gabinete, de forma arrogante, acha que pode resolver tudo e não busca as parcerias, essas parcerias se tornam mais difíceis e é preciso o ente federativo superior procurar o município para poder isso acontecer. É o caso de várias obras do governo federal que estão ocorrendo aqui e que tem grandes dificuldades, porque exatamente não existe essa sintonia, um projeto comum. O nosso projeto é um projeto comum. Agora, em época de eleição, todos esses candidatos que quando é na eleição da Dilma e do Lula, votam contra a Dilma e o Lula, fazem campanha, na época da eleição seguinte da deles, eles ficam dizendo que são aliados, amigos e companheiros da Dilma. Só para completar. Quem vota na Dilma e no Lula para mudar o Brasil, fazer esse país um país democrático, um país desenvolvido, tem sido nós. Esse discurso do atual prefeito em relação a presidente que é do seu partido prejudica a sua campanha em algum ponto? De forma nenhuma, mas acho hipocrisia isso aí. Eu estou falando aqui em relação... O que me interessa não é isso, a questão da política em si, dessa disputa política. Eu estou falando, o que nos interessa é como resolver os gravíssimos problemas que foram acumulados em São Luís nos últimos 3 anos e que precisam ter solução. Como prefeito dessa cidade, nós elaboramos um programa de governo. Aliás, eu sou o único candidato que tem um programa elaborado de forma coletivamente. Eu quero passar para vocês aqui, aliás, por favor, entregue aí para os 4 entrevistadores o meu programa de governo para que a gente possa, através de um programa elaborado com a representação das associações comunitárias, com a liderança de São Luís, encontrar as soluções que a nossa cidade precisa para serem resolvidas e que nós possamos ter resolução em relação ao transporte urbano, à educação, à saúde, enfim, à produção, ao desenvolvimento da nossa cidade. Não se admite que o Brasil, 5ª economia do mundo, possa ter uma capital do Estado nas condições que está São Luís hoje. Candidato, eu tenho uma pergunta delicada. Veja bem, o senhor é candidato pessoal, é vice-governador, candidato pessoal da governadora, tem o prestígio da presidente, tem o prestígio e o apoio da presidente Dilma, o apoio explícito do ex-presidente Lula, o apoio implícito do presidente do Congresso. O senhor não acha que com tanto apoio deveria estar um pouquinho melhor na corrida eleitoral? O senhor responde no próximo bloco. A pergunta foi, candidato, o senhor é vice-governador, logicamente o homem poderoso do Estado, candidato pessoal da governadora, tem um apoio explícito do ex-presidente Lula, da presidente Dilma, o apoio do presidente do Congresso. O senhor não acha que deveria estar um pouquinho melhor nas pesquisas? Você tem um complemento para a pergunta? Além de todo esse apoio pessoal dessas figuras importantes da política brasileira, o senhor também tem a maior coligação em São Luís. São 14 partidos. Então, o maior tempo de televisão. Maior tempo de televisão. Esse desempenho não tinha que estar melhor já? Eu não sei que pesquisas são essas que vocês se referem, porque todas dão uma variação muito grande de resultados. Eu vi uma agora que tem indeciso 2 a 3%, 3 a 4%. Isso só acontece, tanto indeciso, tão pouco indeciso assim, em época no dia da eleição. A pesquisa para mim é o seguinte, é dia 7 de outubro, é que o povo vota, e aí nós vamos ver quem é que está na frente nessas pesquisas, 5 horas da tarde. João, por favor. Candidato, vice-governador, o senhor fala que tem prestígio com a presidente Dilma, com o presidente Lula. Eu queria saber, assim, quanto esse prestígio durante esses 2 anos, por exemplo, em que várias pessoas já morreram naquela BR-135. A necessidade de duplicação até hoje não foi feita. Eu queria saber que prestígio é esse. Eu queria saber qual, nesse tempo que o senhor é vice-governador, que o senhor é amigo da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, quais foram as suas intervenções no sentido de trazer melhorias para São Luís? Qual foram o que o senhor fez? Qual foi uma grande obra que o senhor teve intervenção para São Luís, já que o senhor tem esse grande prestígio junto a Dilma e ao ex-presidente Lula? Essas avenidas que estão sendo construídas aqui, inclusive aquelas construídas pelo seu prefeito, aquela lá da duplicação, teve muita minha ajuda nisso, quero te dizer.
junto ao governo federal para liberar esses projetos. Projeto não é fácil. Quando fazem um projeto errado, o problema é maior ainda. Foi o caso desta BR-135. Fizeram errado e aí, naturalmente, não conseguiram aprovar. E o povo pagou com isso. Não se trata de prestígio nem absolutamente nada. O que tem que dizer aqui é que fizeram o projeto errado e não conseguiram aprovar e resultado, voltou tudo à estaca zero. Só queria dizer que não é meu prefeito, é prefeito da população de São Luís. Gilberto, por favor, você tem uma pergunta. Já que a gente falou da BR aqui, eu queria trazer o debate para o tema da mobilidade urbana. O senhor deu uma pincelada ali no primeiro bloco, mas eu queria saber quais são as propostas de fato do candidato do PT para a mobilidade urbana em São Luís. Eu queria também saber, Washington, prefeito de São Luís, ele leva à frente esse projeto do VLT, que já foi começado aí, está em fase embrionária pelo menos? Nós precisamos começar, inclusive no dia 1º de janeiro, das coisas mais simples, organizar o trânsito. Pavimentar as ruas dentro dos bairros, para o trânsito fluir das avenidas pelos bairros também. E organizar, complementar o sistema de integração de transporte, inclusive com a construção de outros terminais. Nos terminais, nós temos que organizar os terminais, dar segurança, conforto às pessoas que transitam por ali. E temos que ter ônibus expresso. Eu defendo, no princípio, logo, que é o mais barato, o mais viável, o ônibus biarticulado, com vias exclusivas para o ônibus, de um terminal para o outro, e ao mesmo tempo um ônibus que vai parando em cada parada, mas um que só vai parar num dos terminais. São ônibus rápidos, velozes, com conforto, com segurança, para que nós tenhamos. E as linhas dos bairros para os terminais e de bairro para bairro. Nós temos que fazer com que o sistema integrado ele aconteça. Não descarto o VLT, um metrô. Só que ele não é fantasia. Eu não vou prometer aquilo que não se deve fazer com a população. Eu tenho respeito pela população. O metrô de São Luís, o VLT, será feito com licitação, com licença ambiental. Isso leva tempo para fazer e nós vamos construir isso ao longo do tempo, porque São Luís hoje é uma metrópole. Tem aqui dentro da ilha 4 cidades com São Luís que se misturam. Hoje nós temos 1.100.000 em São Luís e mais 300, 400 mil nas outras cidades. Então você tem 1.400.000, é uma cidade grande, a cidade metropolitana de São Luís, que nós precisamos ter um metrô sim, e nós vamos construir esse metrô com projeto, com recurso, não em épocas de afogueamento, como está acontecendo e nós estamos vendo agora. Borges, por favor. Eu queria recuar a questão da sua relação e seu prestígio com a cúpula do PT, a cúpula do PMDB, maranhense e até nacional também, que são os partidos que estão aliados com o PT. E gostaria de saber, já se falou tanto e não aconteceu essa vinda do Lula ou da presidente Dilma para apoiar sua candidatura em São Luís. Isso vai acontecer ou não vai? Eu não estou muito preocupado com isso. Pode acontecer sim. De um momento para o outro, o Lula pode vir aqui. Não tenho preocupação com isso. Aliás, eu não tenho preocupação com essa ideia que vocês estão falando de prestígio. Prestígio, eu fui assessor do presidente Lula, amigo dele antes dele ser presidente, como da presidenta Dilma. Sou do Partido dos Trabalhadores, mas isso de forma nenhuma me traz nenhuma questão de arrogância ou vaidade. Isso não é problema para mim. O que eu quero é trabalhar, e o que eu queria discutir aqui com vocês é o meu programa de governo. O que é que eu vou fazer como prefeito de São Luís para fazer uma cidade diferente. Uma cidade que hoje vive no século XIX e XX, com a população pagando preço alto na questão da saúde, na educação, que as escolas deixaram de funcionar durante 6 meses, com o trânsito nesse desespero todo, para nós colocarmos São Luís no século XXI, a modernidade, e qualidade de vida. Qual seria a sua proposta, já que o senhor está falando de saúde, para esse setor que é importantíssimo para a população? Eu só quero uma interferência aqui, Borges. O senhor sabe que hoje a UPA ela não dá acesso às ambulâncias municipais. É um problema sério. Outro dia deve ter uma reunião dos secretários de Estado e município e parece que isso não ficou resolvido. O senhor vai abrir a UPA para o município?
Eu vou abrir 15 UPAs no município, mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer para vocês que o município tem responsabilidade no Sistema Único de Saúde. O município tem que tratar da prevenção e da atenção básica. Então nós vamos estabelecer em cada bairro o centro de saúde, reabrir os que não estão funcionando, que são quase todos não estão funcionando, com remédio, com equipe de saúde da família, para que a população tenha no bairro aquele atendimento que precisa ser. Isso é responsabilidade do município. Existe recurso do SUS, do Ministério da Saúde, para isso. Cada bairro tem seu centro de saúde. Essa é a minha proposta. Nós vamos modificar esses socorrões. Ontem eu estive lá, aquilo é um crime que está acontecendo. Não sei por que não tem Ministério Público para acompanhar aquilo ali, para interferir naquilo. Aquilo é um problema de saúde pública, a existência de um hospital naquele nível ali. Nós vamos colocar os socorrões nos padrões das UPAs, com aquele modelo de gestão, com aquela limpeza, com aquele atendimento prestativo, com equipes de médicos e enfermeiros. Nós vamos colocar o socorrinho naquelas condições para atender bem a população. Quero dizer, o município está perdendo muito dinheiro, porque aquele povo jogado naquelas macas, no chão, como eu vi ali, aquilo ali o SUS não paga. Então, que fica uma roda viva. As pessoas jogadas ali e o SUS não paga aquilo, porque nós temos que primeiro evitar das pessoas chegarem no socorrão. E aí eu vou exigir do Estado, que já está fazendo, os hospitais no interior, para que as pessoas do interior não venham para São Luís, fiquem lá mesmo. Construir os hospitais que o Estado está construindo agora. Então, contratar médico, botar lá, segurar essa população do interior para ser atendida lá. Aqui em São Luís cuido eu, com prevenção, com centros de saúde, equipes de saúde em quantidade suficiente. Hoje nós só temos 85 equipes de saúde da família em São Luís. Isso significa mais ou menos 30% do que precisa. Eu quero chegar até o final do meu governo em 70% de equipes de saúde da família. Você tem uma pergunta? Tem. É só complementar a sua pergunta, até que o Gilberto Leda fez um adendo em relação ao seu desempenho nas pesquisas. O senhor acha que eu sou participando do PT, hoje membro histórico do PT, e o PT hoje passando por, digamos assim, um desgaste devido a essa questão do esquema do mensalão, que inclusive tem como mentor, o chefe, mentor do esquema do mensalão, o Zé Disseu, que já esteve até com o senhor aqui algumas vezes. Ele pergunta, o senhor acha que não é isso, esse desgaste, esse suposto maior esquema de corrupção que já houve no Brasil, que pode estar atrapalhando o seu desempenho nas pesquisas? Não, que em São Luís não tem ninguém envolvido em mensalão, nem coisa nenhuma, não tem nada disso. O PT foi o partido que transformou o Brasil, que trouxe muitos benefícios no Brasil. Quer dizer, olha, São Luís, nós temos aqui, em relação à questão do Bolsa Família, nós temos aqui 104 mil famílias abaixo da linha de pobreza, em São Luís. Isso é uma quantidade grande, isso é quase a metade da população. E apenas 85 mil famílias estão beneficiadas com Bolsa Família. É responsabilidade do município fazer essa busca ativa, para enquadrar mais essas 30 mil famílias dentro do Bolsa Família, e trazendo os benefícios outros que precisam ter para aquelas pessoas que, a partir daí, de uma entrada no Bolsa Família, e que o governo do presidente Lula conseguiu fazer elas ascenderem uma qualidade de vida melhor, uma condição de vida melhor. Até a classe média, a nova classe média que está surgindo aí, ela vê exatamente dessa situação de grandes dificuldades. É nesse sentido que eu aposto num projeto que possa trazer para a nossa cidade crescimento, desenvolvimento econômico, inclusão. Incluir, fazer as pessoas que estão aí numa situação desesperadora nesses bairros. Eu tenho andado muito nos bairros de São Luís e estou vendo isso. Muita pobreza. Nós temos que trazer essas pessoas para a inclusão social e fazer dessas pessoas cidadãs, trazendo políticas públicas para as políticas sociais nesses bairros, nesses municípios, para que nossa cidade possa ter um quadro diferente. É esse o meu objetivo, está no nosso programa. Todas as ações de nosso governo são voltadas para fazer a nossa cidade uma cidade de classe média, uma cidade que é patrimônio histórico da humanidade,
cujo patrimônio está sendo destruído pelo abandono que se encontra o centro histórico de São Luís, e do qual nós temos um projeto para reocupar e para transformá-lo ali e habitar aquele centro histórico, para que nós tenhamos aquela cidade moderna, desenvolvida, com as pessoas vivendo felizes. Candidato, eu tenho uma pergunta. O senhor se referiu há pouco à Via Expressa. Realmente uma avenida linda, acredito que necessária, mas ela tem um risco embutido na sua realização que será da responsabilidade da prefeitura. Ela corta uma área de mangue. Ela nas suas laterais, ela tem áreas que provavelmente, pela lógica, eles devem ser ocupados por condomínios, prédios. O senhor acha que a prefeitura deveria ter uma ação para impedir isso e salvar esse mangue lateral da Via Expressa, ou deixa correr a tendência normal? Américo, eu acho que a prefeitura tem que ter o plano diretor. Existe, mas não é observado. Aqui tudo está acontecendo como se não tivesse um prefeito na cidade. O que é que nós precisamos fazer? Ter um plano diretor, saber onde pode ser construído obras, construído casas, que aqui qualquer construtora chega e vai metendo e vai construindo. Eu vejo ruas aqui que de uma hora para outra surge 500 apartamentos, numa rua que não tem esgoto, que o esgoto não comporta aquilo, que as vias de acesso também não comportam, e fica aquele caos. Às vezes não tem saída. Não tem saída. Gera então nós precisamos trabalhar no sentido de ter um plano de diretor da cidade, onde nós vamos saber onde é que vai ser construído. Nós temos que preservar as áreas verdes, fazer parques. São Luís não tem parques para a população, inclusive final de semana, e passear ali, levar as crianças e tudo, para ao mesmo tempo manter essas áreas verdes, que precisam ser mantidas. Isso está no seu plano? Está no meu plano, está no meu plano. O meu plano é baseado, inclusive eu assinei um documento no início da campanha, promovido por uma entidade empresarial chamada Nossa São Luís. Eu assinei um plano de cidade sustentável. Nosso programa de governo é baseado na sustentabilidade. Nós queremos ver a cidade crescer com desenvolvimento, se preservando ambientalmente e criando as condições de sustentabilidade para que ela cresça sem grandes problemas na frente. Gilberto, por favor. O senhor falou há pouco sobre os programas sociais do governo federal, Bolsa Família. É fato que eles funcionam até certo ponto, mas esses programas de transferência de renda têm um limite, que a partir daí o poder público tem que investir na geração de emprego, geração de renda. Por enquanto dá-se o peixe, mas depois tem que começar a ensinar a pescar. A prefeitura tem condições de fazer isso, de gerar emprego e gerar renda em São Luís? Tem, e como fazer? Parcerias. A minha proposta é estimular a pequena e microempresa. Nós temos que estimular isso, formalizar esse mercado informal que nós temos. Por exemplo, na Rua Grande tem o pessoal da informal, não é? Os camelôs, né? Que estão ali. Nós vamos estimular aquelas pessoas a se cadastrarem, a se formalizarem, a acompanhar através do SEBRAE, através do órgão da prefeitura, para que eles possam evoluir, crescer, se tornar empresários médios. Nós vamos orientar nesse sentido. Criar nos bairros a micro e pequena empresa, porque nós temos que abrir expectativa de emprego para as pessoas. Entende? As pessoas são Luís. Nós não podemos deixar mais nossa juventude nos cantos de rua, nas esquinas das ruas, como nós vemos aí, vulnerável à questão das drogas. Nós vamos fazer uma ação de enfrentamento das drogas na nossa cidade. A nossa juventude está morrendo com isso, as famílias infelicitadas com isso. Vamos enfrentar isso como? Com capacitação profissional, programa, o governo do estado tem o seu programa, eu vou fazer um programa em São Luís também, de capacitação profissional, escola em tempo integral, porque o jovem, a criança tem que ficar dentro da escola o dia todo, estudando, se preparando, e do outro período vai continuar estudando, se preparando com o trabalho de capacitação profissional, e criando também, semelhante ao primeiro emprego, um programa de primeiro estágio, onde eu vou com os empresários, negociar com os empresários a abertura de estágio para essa juventude, que capacitada pela prefeitura vai ser encaminhada para uma empresa onde passará 6 meses ganhando um salário mínimo, e nesses 6 meses o cara ali pode se destacar e pode ficar e se tornar De onde efetivo. virão os recursos para fazer isso, por exemplo? Recursos tem muito.
muito. Nós somos a quinta economia do mundo. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Existe dinheiro do governo federal e programa do governo federal para nós trazer para São Luís. Do Ministério do Trabalho, enfim, de todos os órgãos, do Ministério do Desenvolvimento Social. Mas eu vou fazer muita coisa em parceria aqui mesmo. Seja com o governo do Estado, já tem um programa aí capacitando 400 mil jovens, com o SEBRAE, com o SENAI, com o SESC, enfim, com todas as instituições, igrejas evangélicas, igreja católica, espaços nós vamos ter, cada um contribuindo de um jeito, nós montaremos um vigoroso programa de capacitação para colocar nossa juventude em condições de entrar no mercado de trabalho, participar desse boom que acontece no Maranhão agora, a vinda de empresas para cá, que nós temos que ocupar esses postos com o nosso povo para não irem buscar lá fora. Porque senão eles vão buscar essa mão de obra lá em outros estados e a nossa juventude fica só olhando. O senhor falou sobre escola de tempo integral. Eu gostaria de saber se, com esse contingente de professores que existe hoje na rede municipal, seria insuficiente implantar um programa amplo de escola de tempo integral, até porque há outra questão que são os espaços das escolas que inviabilizaria uma imediata implantação. Poderia até ser em caráter experimental, mas na rede municipal eu gostaria que o senhor explicasse como funcionaria isso. Absolutamente, nós vamos fazer concurso público, nós vamos ter o apoio do programa do governo federal para isso, nós vamos aproveitar as escolas que já existem aí, já tem os espaços, se for necessário se constrói, mas não precisa construir, aí tem espaço. Aqui em São José de Ribamar, eu fui aqui, era bom que vocês visitassem uma, vocês são, lá são duas só. Jornalistas, lá só tem uma funcionando, vai abrir outra agora, exatamente. Agora, é uma experiência fantástica, eu estive lá conversando com os alunos, o nível daquelas crianças ali conversando com a gente, eu fico impressionado, porque são voltadas para estudar, para a educação, o dia todo. Isso é que eu quero fazer em São Luís. Eu vou criar as escolas de tempo integral, no meu governo não vai existir uma criança fora da escola. Esse é um compromisso primeiro do nosso programa de governo. Candidato, infelizmente nosso tempo está esgotado, a entrevista foi muito bem sucedida e ela ganhou agilidade. Nós agradecemos sua presença. O senhor tem 30 segundos para se dirigir à população de São Luís. Por favor, a câmera é esta. Quero agradecer a oportunidade que a TV Guará nos dá aqui. Esse momento é um momento importante, onde nós podemos expor o nosso programa de governo. Como prefeito de São Luís, eu pretendo executar o meu programa nos 4 anos de mandato. Não vai existir esse negócio de se eleger para governar 4 anos e passar 3 sem fazer nada e 1 ano para fazer propaganda eleitoral. Bom, senhores, assim chegamos ao fim de mais uma sabatina. Muito obrigado e amanhã estaremos aqui com Adinaldo Neves. TV Guará, eleições de 2012. Boa noite.